O Senhor nos deu uma temática para essa manhã. Não ignore o seu chamado. O Senhor quer ministrar o nosso coração dentro dessa temática. Eu trago como referência um texto da palavra de Deus que se encontra em Juízes capítulo 13, do verso 1, que diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou às mãos dos filisteus por 40 anos, não é 40 dias, não é 40 semanas, mas sim 40 anos. Verso 2, um determinado momento, agora vem, verso 2: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te e não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Verso 5: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Pai, essa é a tua palavra, que ela cumpra o propósito pela qual ela já foi liberada. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, toda distração nós repreendemos, toda inquietação no espírito, na alma, no corpo. Nós determinamos agora que esse ambiente, esse lugar, será tomado por uma glória do Senhor. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, toda atividade maligna, eu ordeno agora, cessa em nome de Jesus. Nós queremos esse quarteirão varrido agora, em nome de Jesus. Caminhos abertos, para que os filhos que ainda estão para chegar, cheguem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos agora, que a mente e o coração estará limpo, pronto para receber da porção da palavra do Senhor. E aquele que concorda comigo, declare amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Já colocaram aqui para mim já fazer o comercial, irmãos. Olha aqui, ó. Caneca nova da Comunhão Ara. Eita glória. Está aí disponível para você na nossa lojinha, tá bom? Você pode procurar o pessoal da mídia. Olha aí. E essa aqui também pode colocar o nome, Jonathan. Cadê o Jonathan? Bom, depois você procura o pessoal da mídia. Agora tem caneca nova. Olha aí, gente. Coisa linda. Estou me sentindo agora uma das igrejas churches. Olha aí. Comunhão Hara Church. Eita, manto. Não ignore o seu chamado. Quantos têm um chamado? Quantos reconhecem que recebeu um chamado da parte do Senhor? Vamos falar da história de um homem chamado Sansão. Ele nasceu para ser o libertador de Israel. E num tempo de crise nasce Sansão para trazer a esperança, liberdade a um povo que estava vivendo uma crise sobre as mãos de um outro povo muito cruel, chamado povo filisteu. A história de Sansão traz para mim e para você um exemplo. Exemplo de quê? De liderança, de comportamento humano, de ser humano. Exemplo que dentro de um só homem pode ter a força e a fraqueza, o vício e a virtude, o sucesso e o fracasso. Tudo isso estava dentro de um homem chamado Sansão. Muito bem. A história também diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ele foi ungido, separado desde o ventre de sua mãe, conforme nós acabamos de ler no texto do capítulo 13 do livro de Juízes. Foi gerado desde o ventre da sua mãe. E a Bíblia diz no verso 24: e o menino cresceu, e o Senhor
o abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Homem separado para viver um propósito, mulher separada para viver um propósito, ser humano separado para viver um propósito. A igreja de Cristo foi separada para viver um propósito. Sansão, desde a sua infância, foi instruído pelos seus pais sobre a sua missão e sobre o seu chamado. Desde a sua infância. Desde a sua infância ele foi instruído pelos seus pais para viver o seu chamado. No verso 8 do capítulo 13, o anjo vem à mulher de Manoá, e ela vai até seu marido e começa a dizer: o anjo do Senhor veio até mim e me disse que eu iria dar à luz. E aí no verso 8 em diante começa Manoá a orar ao Senhor. Manoá orou ao Senhor e diz: ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que o Senhor enviasse, que volte outra vez e me fala como nós devemos fazer quando nascer um menino. E aqui eu reparo na vida de Manoá, pai de Sansão. Era um homem reto, temente aos princípios. Era um homem que tinha um cuidado especial em continuar e seguir com os mandamentos do Senhor. Manoá, ele começa a orar a Deus porque o Senhor, o anjo do Senhor, segundo sua mulher, falou a ela. E ele temeu a essa fala do anjo do Senhor e começou a orar e pedir: Senhor, volte novamente e fale comigo para que eu possa seguir direitinho o seu mandamento. Será que já tem alguém pegando isso aqui? Porque o que eu quero explicar com essa comparação, o que nós queremos fazer com esse entendimento? Hoje a igreja moderna parece que perdeu os bons costumes e não entende mais da lei do Senhor, que ainda vela pelos princípios. E aonde estão homens e mulheres que nos dias de hoje, pastor Silvio, diaconisa Márcia, que vão zelar pelos princípios e mandamentos do Senhor? Ah, o Senhor falou com vaso tal, com fulano de tal, eu entendi, recebi a recado e a mensagem. Senhor, fala novamente para que eu não erre. Fale ao meu coração, me mostra direitinho esse caminho. Não é que ele estava duvidando de sua mulher Manoá, não. Ele queria seguir à risca aquilo que foi dito pelo Senhor. Quantos estão entendendo isso? E muitas vezes na nossa caminhada nós não seguimos à risca aquilo que foi determinado pelo Senhor. Eu oro para que nessa manhã o seu coração se abra, para que você possa entender que é Deus que está falando em seu coração. Deus já está falando em sua mente. Deus está falando a ti, para que você reveja alguns conceitos e volte a praticar as boas obras, como foi lhe ensinado. Manoá, um homem de princípios, um homem temente a Deus. Verso 9 diz que Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo do Senhor veio outra vez à mulher que estava sentada no campo, porém ela não estava com seu marido, mas apressou-se a mulher e foi ao encontro do seu marido e disse novamente: veio o anjo do Senhor. Manoá ali se levanta de onde estava e vai até onde ela disse que viu o anjo do Senhor. Quando chega diante do anjo do Senhor, ele fala: ei, homem do Senhor, porque ele não entendia que era um anjo ainda do Senhor. Verso 11, então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado, disse-lhe ao homem: és tu que fala a esta mulher? E respondeu: eu sou. Eu não sei em sua Bíblia como está o eu sou, mas na minha está em maiúsculo, tanto eu quanto sou. Segundo historiadores da palavra do Senhor, é essa parte em que o anjo diz eu sou, é uma manifestação do grande eu sou. Então a manifestação do Senhor estava diante de Manoá. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino? E qual o seu serviço? Qual será o seu serviço? E isso me chamou a atenção, porque Manoá ele começa a falar
ao Senhor, e ele não entende que é o Senhor, ele diz: quando nascer um menino, me diga como eu devo proceder para não errar contra os teus desígnios. Como eu devo proceder e qual será o serviço desse menino? Qual é o propósito da chegada desse menino? Porque nós estamos vivendo um tempo de escassez. Seria diferente dos dias de hoje? Não. A humanidade continua vivendo o mesmo tempo de escassez. Hoje não se vê uma bandeira levantada aí dos filisteus, mas a gente sabe que tem uns aí no meio de nós. A gente sabe que a luta da igreja nunca acabou, continua sempre lutando, o povo de Deus, para desfazer as obras do diabo. E esse é o chamado. Esse é o chamado. Manoar aqui tipifica uma representação da igreja. A igreja o que é? A igreja perseguida. A igreja que continua zelando pelos princípios e ensinamentos do Senhor. A igreja que sabe reconhecer a voz do Senhor. A igreja que sabe fazer a diferença e ser obediente aos princípios do Senhor. Muito bem. Agora, Sansão foi instruído desde a sua infância pelos seus pais a entender a sua missão. E o anjo começa a declarar, aqui no verso 12 em diante, a Manoá e a sua mulher, como eles deveriam se comportar para criar esse menino. E diz que ele é separado como nazireu de Deus. E o que é nazireu? O nazireu é aquele que fez um voto, ou seja, é aquele que não pode cortar seu cabelo, é aquele que não poderia beber bebida forte, como vinho e outras coisas, não podia também tocar em cadáver. Separado, homem separado, esse era um nazireu de Deus. E o chamado na vida de Sansão era para que ele fosse o defensor. O chamado dele era para defender o seu povo, levar o seu povo a viver um grande livramento das mãos do opressor. Quantos estão entendendo a palavra? Então naquele tempo havia um exército muito grande, opressor, um povo muito grande, que ia contra os feitos do Senhor, os mandamentos de Deus, feria o povo de Deus, maltratava o povo de Deus, e o povo vivia coagido, amedrontado, por conta do avanço e do crescimento dos filisteus, que tinha governo sobre o povo do Senhor. Tudo isso porque o povo do Senhor fez o que era mal, Deus permitiu. E não é diferente nos dias de hoje, não é diferente. Passamos processo e mais processo, onde a economia do país muda, onde a direção do país muda, onde troca-se governo e faz isso e faz aquilo, mas o fulano que era bom, o Beltrano que era melhor, e agora quem chegou, esse que é o bom, esse que... E ninguém se sabe, e vira uma confusão. E no meio disso tudo está a igreja, que precisa se movimentar e se posicionar e dizer quem ela é no meio da sociedade. A igreja esquece o seu papel no meio do corpo de Cristo. A igreja esquece o seu papel no meio da sociedade, pois é o maior órgão que existe na face da terra, que restaura a vida de homens e mulheres para viver no seio da família. A igreja deveria ser bancada pelo governo, quando na verdade não é, porque é o maior centro de recuperação. E aqui nós temos ex-drogado, ex-viciado, ex-bandido, ex-prostituto, ex-prostituta, todos que um dia viveram uma vida ruim, que não foi favorável, homens e mulheres que foram deixados pelos seus pais, que não viveu talvez no seio da família, não sabe o que é família, mas está lutando para ter uma. Então a igreja, ela é um lugar de recuperação, sim, é um lugar de tratamento, sim, de vidas, é lugar, e deveria ser mais valorizado. Mas a igreja em si, ela mesma, não se posiciona quando deveria se posicionar. Como? Reconhecendo os princípios e valores, quem nós somos em Cristo Jesus, e o que nós estamos defendendo, o que? Os bons costumes, a lei de Deus, seguir, ser obediente àquilo que é bom, aquilo que constrói,
aquilo que traz para perto. Aleluia. Muito bem. Sansão foi instruído pelos seus pais a conhecer, a crescer sabendo de qual era a sua missão e qual era o seu chamado. Foi separado, porém ele ignorava. Sansão ignorou o seu chamado. Sansão fez pouco caso com aquilo que havia recebido de Deus. E uma das suas maiores fraquezas eram os seus olhos, porque desejava tudo aquilo que estava fora do seu chamado. Um homem chamado por Deus recebeu uma porção poderosa do Senhor. Tanto o pai quanto a mãe viram o Senhor. Passaram tudo para aquele filho, dizendo: fica aqui firme, filho, obedeça, faça isso, faça aquilo. E esse filho ignorou os conselhos do pai. O texto começa a relatar e ensinar para mim e para você, e do capítulo 14 em diante, que ele começa a se distrair com coisas que ele começa a ver, ou seja, a janela da alma, os seus olhos, a sua fraqueza. Capítulo 14 de Juízes diz assim: desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-a por esposa. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo, para que tu vás e toma das filhas dos filisteus aqueles incircuncisos? O que o pai está dizendo? Incircuncisos quer dizer, você vai tomar das filhas daquele que não tem parte conosco, daquele povo que não professa a mesma fé, de pessoas que não quer ver o bem da nossa família. Você está indo procurar, Sansão, aquilo que você não perdeu, se no meio do seu povo você tem. A gente começa a ver Sansão, um homem que tinha força, um homem dotado de poder, um homem que podia fazer, foi chamado para ser um juiz, para representar o seu povo, para governar o seu povo. Porém, os seus olhos lhe enganavam, os seus olhos lhe seduziam para ver coisas no mundo. Está Sansão olhando para o que a vida podia apresentar para ele. Tinha lá do lado dele, no meio da arraial, não, mas lá do outro, a grama do vizinho é sempre melhor. Está ele, não é assim? Cuidado com aquilo que você gasta tempo olhando. Cuidado com aquilo que você gasta tempo olhando. Me lembro da passagem também que fala do rei Davi, sempre empenhado em suas batalhas, era invencível. O dia em que ele tirou uma folguinha, ficou no palácio, que desbruçou nos muros do palácio, ele foi olhar para aquilo que não devia, foi olhar para a mulher do seu irmão, foi olhar para a mulher do seu general, um homem que era o seu braço direito, e desejou aquela mulher. Já tinha ele mulher e tantas outras, mas tinha que ser aquela. Cuidado com aquilo que você gasta tempo olhando. Cuidado com aquilo que é distração para as suas vistas. Porque você pode perder a sua missão, você pode perder o seu chamado, é para desviar você do caminho do Senhor. Então o Senhor está nos ensinando através da vida de Sansão: ei, Deus constituiu princípios e valores sobre a sua vida. Deus chamou você para viver um caminho de retidão. Deus colocou sobre a sua vida um propósito, de ser um guerreiro, de ser um homem, uma mulher que vai vencer em qualquer instância da sua vida. O Senhor te deu força, o Senhor te deu poder. Amém? Tem alguém recebendo isso aí? Que o Senhor te deu força e poder? Aleluia, pensei que eu estava sozinho, porque eu estou cheio de força e poder. Aleluia. Mais uma vez, o Senhor te deu força, o Senhor te deu poder. Porque ninguém está aqui para ser mais um na multidão.
Não, ninguém está aqui para ser mais um na multidão. Nós todos fomos chamados pelo Senhor para viver uma vida, e uma vida como referência, como referencial no mundo. Você acha que Jesus colocou à toa, lá em Mateus, lá, vós sois o sal da terra e a luz desse mundo? Para que ele falaria isso para mim e para você, se você não, e eu não vamos representar nada? Para que estaria na Bíblia, se você não vale de nada? É só mais um na multidão? Não. Então o próprio Senhor Jesus colocou lá nos evangelhos a sua fala dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, se nós estamos aqui é para mudar o ambiente, para transformar o ambiente, para determinar algumas coisas que precisa ser determinada. Aleluia, aleluia, aleluia. Cuidado com aquilo que você gasta tempo olhando. É só uma olhadinha, pastor. É um TikTok só da vida. Pois é, já quebrou o ministério. É aquela irmãzinha que fica mandando mensagem meia-noite: oi meu amor, tudo bem? Graça e paz, querido. Aí está ele lá: não mexe com aquilo que tu não pode. Não é tua, tu já é casado, tu já está relacionado com alguém. Para que tu vai dar bola? Para que tu vai estar... Olha com que tu está gastando tempo olhando. Mas não tem que ser bom com todo mundo, não tem que agradar todo mundo? Sim. Faça isso com aquela que você jurou fidelidade até que a morte te separe. Aleluia. Eu quero essa aqui, pai e mãe, disse Sansão, pois é essa aqui que agradou os meus olhos. É essa que eu quero. Adiante o texto mesmo vai dizer que estava nos planos do Senhor, porque Deus queria, levantou Sansão como juiz para vencer os filisteus. Mas o que eu me atento aqui é que toda a narrativa, você vai do capítulo 13 até o 16, onde relata toda a história de Sansão, ele fracassa em sua missão. Como fracassa? Porque não era o fim que era para ele ter tido. Não era esse o fim. Deus o chamou para governar, para ser um juiz, para liderar o seu povo, e ele fazia pouco caso de tudo aquilo que foi determinado à sua vida. Todo o ensinamento que seu pai teve, todo o cuidado que o pai e a mãe teve, cuidando dele, porque era um nazireu de Deus, um separado, para viver uma vida de santidade. Mas estava lá Sansão, vivendo a vida a Deus dará. Olhava uma menininha aqui, opa, se relacionava. Olhava outra aqui, opa, eu sou forte e poderoso. Brincava com a sua força. Existe hoje homens e mulheres que estão brincando com a sua força. Eu conheço o evangelho, eu já fiz doutorado em teologia, eu sei que eu posso ir lá e voltar. É só pedir perdão a Deus que Ele me... Ei, não brinca, porque você não sabe do dia de amanhã. Não brinque com a sua força, não brinque com o poder que Deus te deu. Não é para usar a esse fim. Deus nos deu poder, domínio, Deus nos deu isso sim. Somos homens e mulheres poderosos. E a ciência comprova que nós usamos menos de 10% da nossa capacidade. Porque se nós usássemos 10% da nossa capacidade mental, a gente, meu Deus do céu, onde estaria o Brasil? Aonde estaria eu e você? Somos seres poderosos no Senhor, mas usamos da nossa força, do nosso poder para fazer da forma errada. Então não seja seduzido pelo olhar, por aquilo que se apresenta a você. Ei, nem todo ser humano ele nasceu para ter tudo o que quer. Você sabia disso? Não, nem todo ser humano nasceu para ter o que quer. Nós mesmos não podemos ter tudo que a gente quer. Como assim, pastor? Mas a gente não é livre. Você falou no outro domingo que a gente é o povo mais livre da terra. Sim, de fato somos. Mas quer ver? O vinho é bom? Gente, fala aí, o vinho é bom? Sim, claro que é bom. Ele alegra, é gostoso. Eu na minha mocidade,
eu tomava vinho. Eu comprava uma garrafa de vinho, deixava na geladeira, aquilo passava o mês todo, não era viciado em vinho. Mas o dia em que eu fui chamado para o ministério, eu parei e olhei, eu não posso mais beber vinho, porque eu preciso ser exemplo. A Bíblia condena? Não, mas ela também não diz que tem que fazer. A Bíblia não condena? Não, mas também não diz que você tem que fazer. Mas sabe o que a Bíblia fala? Ela te adverte: não se assenta na roda dos escarnecedores. Não seja um homem muito dado ao vinho, para que ele não venha perder a sua consciência e ande embriagado na vida, sem saber para onde vai. E o que o muito vinho faz? É tirar o homem da sua sensatez, tirar o homem do equilíbrio emocional. É por isso que eu digo que nem todo mundo vai viver a vida que quer viver. Então nós, homens e mulheres chamados por Deus, nós estamos também nazireu de Deus, separados para viver a santidade. Então quando eu entendo que eu levantei minha mão para Jesus, já passei pelo processo de purificação, agora o que eu preciso fazer? É continuar a minha caminhada com Deus, seguindo o meu chamado. Então nem tudo que todo mundo vai fazer eu posso fazer, porque eu preciso dar bom testemunho. Você imagina o pastor Evani lá no Guanabara, na sessão do vinho. Você imagina o pastor Evani lá na sessão do vinho. Deixa eu ver, esse aqui é Bordeaux, seco é melhor? Aí passa lá o Sullivan. Ah lá, sabia, peraí, sabia que não era crente em nada. Deixa eu mostrar lá, vou botar lá no Insta. Não, o Sullivan não faz isso não. Posso fazer o que eu quero? Não. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que ele está falando isso? Vai dar testemunho? É coisa boa. Por quê? Porque hoje o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. Sempre foi assim. Aí você toma o vinho, não, tá beleza, vai lá, só mais uma golada, toma, tá tudo bem, você pode beber só, pastor, mas eu só tomo aquela cervejinha. Tudo bem. O problema é depois da cervejinha, depois do vinho. A gente fica mais forte, parece que fica mais poderoso, a língua fica mais afiada. É um negócio meio estranho, não sei porquê. É alegre. Aí passa a irmãzinha, irmãzinha, glória a Deus, varoa de Jeová, glória a Deus. Não pode, não é dele, mas está lá. Graça e paz. Toma jeito. Queima. Cuidado com aquilo que você gasta tempo olhando. Cuidado. Cuidado. A gente precisa entender que quem nasceu em Deus é para viver uma vida com Deus e entender o seu chamado, seguir o seu chamado. Não somos igual àquilo que o mundo quer que sejamos, mas somos chamados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Sansão viu uma mulher, desejou como esposa, ignorou os conselhos do seu pai, e assim somos nós, poderosos naquilo que temos no Senhor, mas nos comportamos com infantilidade, como criança. Ah, pai, eu quero, me dá, pai, eu quero, mas não é seu, não pode. O pai está falando para filhos nessa noite. O pai está falando para filhos nessa noite. Se alegre com a porção que eu te dei. Se alegre com aquilo que foi liberado sobre a sua vida como reta justiça. Para que não seja vacilante no seu andar e nem no seu falar. O pai está falando para filhos nessa manhã. Tome cuidado com aquilo que desejas, porque já te dei tudo sobre essa terra. Aleluia, 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 aleluia. Sansão se desviava do caminho, Jonathan.
tudo aquilo que ele olhava, ele desejava, e isso era a sua perdição. Com isso, ele se enfraquecia e saía do seu propósito. Para cumprir um chamado, você e eu precisamos ter integridade dentro de nós, ou seja, ser inteiro e obediente aos princípios. Para seguir esse chamado, para cumprir ele, eu e você, nós precisamos ter integridade. Precisa estar inteiro, dentro daquilo que foi ensinado. Foi instruído para vocês, os candidatos a batismos hoje, a uma vida de retidão. Foi difícil chegar até aqui? Foi. Muitas coisas vocês passaram, mas chegou o momento de glorificar a Deus agora com o seu corpo, quando tombar a água e levantar, e vai ser uma nova criatura. É a varinha mágica, isso aqui tem, a gente tem algo milagroso aqui, o anjo desceu, movimentou a água, e aí vai, não é isso, é aqui, ó, aqui é um símbolo, e aqui é um milagre. Aqui é um símbolo, estamos fazendo é simbólico, mas aqui é onde tudo acontece. Então, se vocês têm a mente de vocês convicta, como cada um de vocês já passaram por esse momento aqui, entendem o que eu estou falando. Entendem o que eu estou falando. Se não mudarmos mentalmente, e com a mudança mental levar o coração a inclinar a fazer o que é para ser feito, a gente é só mais um na multidão. Mas quando a gente muda aqui e inclina o coração a praticar, nós estamos dentro do caminho e vivendo o chamado. Isso é ser inteiro. Isso é estar convicto daquilo que o Senhor te chamou para viver. Eu quero lembrar você, para que não ignore o seu chamado, que na nossa vida, nessa caminhada com Deus, não é para fazer nada sozinho. Ao contrário de Sansão, que fazia tudo sozinho. Saía da sua cidade de Zorá e ia visitar outra cidade. Em busca do quê? Não sei. Mas o que o texto declara, o quê? Mulher, aventura, abusar do poder que tinha, a força que tinha. Não faça nada sozinho. Aprenda a ouvir conselhos. Em Provérbios diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Quer ser um homem sábio? Ouça os conselhos. Quer ter sucesso em sua vida? Ouça conselhos. Sansão não ouviu os seus pais, fazia o que lhe dava na telha, brincava com a sua força, se casou, deixou a esposa com o padrinho, olha só, fez a aposta com seus inimigos. O texto declara no capítulo 14 em diante, que ele se casou com essa mulher da cidade de Tina. Aí ele vai junto na hora da cerimônia. Vem 30 convidados, o pessoal dos filisteus, e ele está lá todo bobo. Aí como ele já tinha vencido um leão, aí ele vai e solta um enigma para aqueles homens. Aí ele faz uma aposta com aqueles homens. Se vocês acertarem, eu dou 30 vestes a vocês. Mas se vocês errarem, vocês me dão 30 vestes. Tu foi chamado para viver aposta? Homem de Deus, mulher de Deus é chamado para viver aposta, para brincar com o ministério? Tu está aqui para arriscar teu ministério? Tu está aqui na terra para apostar se vai dar certo ou se não vai? Ah, pastor Miquel, mas é só um relacionamento. A jovem era bonita, eu olhei que corpão, violão, eu aposto que vai dar certo. Ah, tá. Ah, mas ele era saradão, bombadão, era bonito, pregava até no altar, pastor. Apostei que era homem de Deus.
A nossa vida não é feita de aposta, mas sim de entendimento e obediência. A mulher trai ele, como? Forçando ele a contar qual era esse enigma, qual era o resultado desse enigma. Porque ela foi persuadida pelo seu povo, ela não era do povo de Sansão, da linhagem dele. Ele foi buscar fora, olha o resultado, a mulher o trai. Fala, Sansão, fala qual é o enigma. Ele não falei nem para o meu pai nem minha mãe, vou falar para você. Eu vou fazer beicinho. Ficou 7 dias ela chorando. Aí o tonto foi e falou. No outro dia foi vencido e escarnecido pelos seus adversários. Aí ele teve que pagar a aposta. O homem de Deus pagando a aposta. Tem que ir lá e matar agora, porque ele não tinha aquelas 30 vestes. Teve que ir lá que matar, fazer o que ele não podia fazer. E depois tocou em cadáver. Como ele era nazireu, não era para tocar em cadáver. Ele vai lá e toca no cadáver. Ele violou todos os princípios e mandamentos que Deus deu a ele. E assim homens e mulheres de Deus estão na casa do Senhor, 50 anos de ministério, 30 anos de evangelho, e começa a viver a sua vida lavante. Faz o que dá na telha. Não, depois eu vou lá, o pastor Ivaninho me dá um passo, está tudo certo. Não, meu irmão, eu vou orar pela tua vida. Eu posso orar pela tua vida sim. Mas se você não seguir os princípios do Senhor, não adianta eu orar por você se o seu coração e a sua mente não está convicta daquilo que você é em Deus. Então, ele começa a fazer o caminho ao contrário do que era para ser feito. Ele começa a violar aquilo, o seu chamado, o seu propósito. Tocou em cadáver. Pegou 30 vestes e levou para aqueles homens. Aí irritado que viu da burrice que fez, foi para dentro de uma caverna e lá ficou. Nem o seu povo estava aguentando mais ele, porque não via em Sansão que era um homem que não cumpria os desígnios do Senhor. Em vez de ser um salvador, em vez de ser um governador, em vez de levar o povo à justiça, a lutar pelo seu povo, vivia Sansão as aventuras da sua vida. E assim, existem homens e mulheres no nosso meio que querem viver a aventura do evangelho. Não, eu gosto da rara. A igreja é pintada de preto, lá eles botam um negócio assim e tal, tem um pessoal. Não. Entenda o lugar que Deus chamou você para viver. Entenda a sua identidade em Cristo Jesus, quem você é. Entenda o chamado de Deus sobre a sua vida e não faça pouco caso do chamado de Deus em sua vida. Valorize o chamado de Deus em você. Deus te deu um caminho para trilhar. Deus não fez você para ser mais um na multidão. Guarde isso em seu coração. Deus colocou dons e talentos em você, que não é para você também levar para um caixão, mas é para você trabalhar com as pessoas que estão à sua volta, gerando amor, paz, alegria, bondade, servindo ao próximo como a ti mesmo. Essa é a bondade que a igreja ensina. Esse é o caminho que o evangelho ensina. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Depois de ter apostado com seus inimigos, depois de ter deixado a mulher porque traiu ele com palavras, volta ele angustiado e começa a se vingar. Eu quero me vingar. Homem de Deus vingativo, vê se pode, Marcelo. Homem de Deus vingativo, Vinícius e Fabi. Vingativo, Wesley. Homem de Deus vingativo. Tá certo isso condiz? Não. Foi lá e se vingou, pegou as raposas, amarrou as raposas, botou uma tocha de fogo, botou as raposas para correr no arraial dos filisteus. E ficou ele de longe. Tocou fogo na seara dos filisteus. Que bonito para o homem de Deus. Quando a gente perde o olhar, quando a gente perde o senso daquilo que fomos chamados para viver, a gente começa a fazer coisa que é bizarra, irmãos. Resultado disso, fez a vingança dele, voltou, daqui a pouco no outro dia, eu vou agora lá ver a minha mulher, que eu comecei o casamento meio louco, eu vou lá ver ela. Chegou lá, o pai não deixou, porque achou que ele já tinha desistido por conta da traição, deu ela para o companheiro, para o padrinho. O padrinho ficou com a mulher que era dele. O negócio ficou meio louco. Aí ele começa a querer se vingar mais ainda.
Aí os filisteus, chateado que ele tocou fogo, pega a mulher, o pai da mulher e todo mundo e taca fogo neles também. Aí que ele fica mais irado ainda. Aí ele desce e mata mais gente ainda. Um homem de Deus descontrolado. Eita, olha aí. Tinha força, tinha ensinamento, tinha mandamento, tinha pai e mãe para instruir o caminho que ele deveria andar. Tinha uma palavra profética sobre a sua vida, tinha a bênção de Deus, o dom de Deus. Era só ele falar, eu vou, e acontecia. Era só ele colocar as mãos e nada podia contê-lo, porque ele tinha força. Mas ficou descontrolado em suas emoções. Sansão matou mais de 1000 homens, mas uma única mulher venceu ele. Assim somos nós, poderosos em Cristo Jesus, homens e mulheres feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas uma palavra, não é que a mulher é a malfeitora, não. A história diz que essa mulher não era da linhagem, ela não se importava, estava nem aí para a linhagem de Sansão. Quem era Sansão, estava nem aí. Ela estava defendendo o povo dela dava dinheiro, comprava, o povo dela ameaçava, estava tudo certo. Era um povo filisteu, era assim, vivia à base de dinheiro e à base de ameaça. Tem alguma coisa parecida com esse governo? Você vê alguma coisa parecida com esse governo? É dinheiro e ameaça, é dinheiro ou ameaça? Aí eu vejo, tem filisteu ainda nos dias de hoje. Deus chamou a mim e a você para fazermos a diferença nessa nação, nesse lugar onde nós vivemos, a viver os princípios e valores do Senhor. Nós precisamos permanecer com os nossos pés firmados em Cristo Jesus e não desfalecer na caminhada. Deus foi fiel àquilo que prometeu a Sansão, deu a ele força novamente. O seu próprio povo não aguenta mais, pega Sansão, começa a levar ele. Sansão, você botou fogo lá na vinha, lá dos filisteus, você arrebentou com tudo. Sansão, você não faz o que a gente pede, se era para defender o nosso povo, você não está fazendo isso. Você não sabe o que é melhor? Sai do nosso meio. O povo dele, pega ele, amarra ele com cordas novas e leva ele, e apresenta os filisteus. Nossa, tu não funciona do lado de cá, então vai para onde tu quer, sempre que tu quis ir. Teu coração sempre esteve inclinado para os filisteus. Vai Sansão, fica para os filisteus. Mas Deus sempre foi fiel com aquilo que disse a Sansão: sobre ti darei a força para julgar sobre os filisteus. A misericórdia de Deus, do Senhor, estava sempre sobre a vida de Sansão, até o último momento. Os filisteus faziam festa com a vida de Sansão. Quando num determinado momento eles acharam que iam matar, iam ferir, ele rompe aquelas cordas, porque o Espírito do Senhor vem sobre ele, e ele continua novamente o quê? Mais uma matança. Depois dessa matança, ele fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele sai e volta para a caverna onde ele estava. Depois ele vai para outro determinado momento, ele vai para Gaza. Lá ele viu uma prostituta e lá ele se deita com ela. Ele tinha acabado de perder a esposa de um relacionamento. Ele vai como se nada tivesse já ruim para o lado dele. Ele vai para Gaza e lá ele conhece uma prostituta e se deita com ela, fica com ela. E o povo de Gaza começa a conspirar. Sansão está aqui, vamos pegar ele. Então de manhã cedo a gente faz uma emboscada, pega ele. Ele sabia que ele estava sendo perseguido, mas brincava com a sua força, com o seu poder. Assim tem gente crente hoje, assim tem homens e mulheres de Deus brincando com a sua força e com o seu poder. Acaba de sair de um momento ruim, de uma fase de transição na sua vida, parece que não aprendeu nada com aquele momento ruim que saiu, e vai no outro dia, pratica tudo errado de novo. Meu Deus, você vai para a cura da alma, volta para a cura da alma, é gabinete, e sai de gabinete, e volta para gabinete. O que adianta se você não muda aqui? Se a sua mente não está sendo renovada, o que adianta?
Não se relacione com aquilo que está seduzindo os seus olhos. Não se relacione com aquilo que parece ser bom à sua carne. Ei, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Cuidado. Cuidado. Ele tem esse momento com essa prostituta, ele vai e sai. Quando ele sai desse lugar, que ele sabe que tinha uma conspiração, ele estava ciente de tudo que acontecia. Ele sai, pega os portões lá de Gaza, ele carrega em seus ombros, coloca lá no cume do monte, para zombar dos filisteus. O homem de Deus que zomba, um homem de Deus que se prostitui. Olha que imagem linda. Não é linda. O que eu quero trazer com essa conscientização: valorize o seu chamado. Não ignore aquilo que Deus deu a você para viver, para cumprir nessa terra. Valorize a porção do Espírito Santo que habita dentro de você. Pastor, mas eu errei tanto em minha vida, eu já pequei tanto, eu fui esse cara que me prostituí, eu fui esse cara que sempre deu um pulo no vazio, eu fui esse cara que sempre se precipitou em alguma coisa. Tá, tudo bem. Eu só quero saber se realmente você vai colocar em sua mente que você foi e que você não é mais. Porque se você continuar alimentando que você ainda é essa pessoa, você não viveu a nova vida, você não passou por esse ato de batismo pela qual nós estamos hoje fazendo aqui nesse lugar. Aleluia. Então você precisa entender o que o Espírito está falando para mim e para você. Eu tenho princípios e valores sobre a sua vida. Tem uma porção de Deus em você. E você pode mudar um ambiente pela renovação da sua mente. Se isso não fosse possível, não estaria em Romanos capítulo 12 essa palavra. Se isso não fosse possível, nós nem estaríamos aqui. Porque o que nos traz aqui é o renovo, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e da nossa casa. E o que nós precisamos entender nessa manhã é que ainda existe área da nossa vida que precisa ser trabalhada, as nossas emoções. Sansão nunca trabalhou no seu homem interior, tinha uma força sobrenatural, era um baita de um homem, mas era um menino em suas emoções, era infantil em suas decisões. Trabalhou tanto no homem exterior que não cuidou do homem interior que havia dentro dele. Não aceitava conselho de ninguém, não cumpria voto nem mandamento, ignorou tudo aquilo que foi deixado pelos seus pais. Foi chamado para ser líder e não se vê uma única vez que ele liderou o seu povo. Tirava suas próprias conclusões, ou seja, fazia tudo sozinho. Observe, irmãos, que na nossa caminhada Deus não fez ninguém para viver só. A começar lá pelo jardim do Éden, Deus olhou para o homem e viu assim: fiz o homem em minha imagem e semelhança, muito bem, mas não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma adjuntora. Fez Deus o homem adormecer, tirou da costela do homem a mulher, a costela, e ali fez Deus a mulher. O homem desperta do seu sono. Deus chama agora a mulher e apresenta Adão e fala assim: veja, Adão, essa é varoa, porque do varão foi tirada. Será agora ambos uma só carne. Deus está ensinando com essa frase, com esse texto lá em Gênesis, no capítulo 2, ensinando para mim e para você que o ser humano não foi feito para viver só. E tem gente querendo viver só, não só em relação a companheiro, a companheira, como também só nos seus sentimentos, no seu pensamento, em suas decisões, em suas emoções. Família é um projeto de Deus. Família nasceu no coração de Deus.
É algo que Deus ama, é a família, é o primeiro projeto. Nem Jesus em sua caminhada aqui fez tudo só. Sendo ele o Filho de Deus, todo-poderoso, ele passou pelo caminho e começou a chamar: Mateus, vem. Pedro, vem. João, vem. Lucas, vem. Ele começou a constituir 12 para seguir o que? Um ensinamento, um propósito. E até o traidor estava lá, ele escolheu, ele sabia. Vem. Por quê? Porque vai gerar aperfeiçoamento no grupo. Pastor, mas eu não gosto de me relacionar com muitas pessoas não, sabe por quê? Eu prefiro ficar aqui trancadinho no meu mundinho, porque olha só, já tomei muita burdoada lá fora. Eu sei que a gente começa a ser muito bonzinho, a gente abençoa, a gente traz para nossa casa, no outro dia está falando mal da gente, fica expondo a gente nas redes sociais. Isso aí é a igreja. Isso aí, é isso aí. Que é isso? É isso aí. Relacionamento. Agora o que você precisa saber é que você não tem que ser igual a essa pessoa. Se fizeram com você tal coisa, não significa que você tem que retribuir a mesma medida. Porque é aqui que está o nosso crescimento. Aquilo que fazem com a gente, eu preciso fazer da proporção contrária. Eu preciso mostrar amor, bondade e justiça. Senão aonde eu sou o sal da terra, aonde eu sou a luz do mundo, se eu não vou causar nenhuma diferença no lugar onde eu vivo? Se o meu relacionamento não muda ninguém, não aperfeiçoa ninguém, para que eu estou aqui? Tem alguém pegando essa palavra? Jesus não fez nada sozinho. Era o Filho de Deus. O único momento em que ele falou: agora é comigo, foi no momento de carregar a cruz. Ninguém podia fazer, só ele. Só ele. Ele até chamou 3 discípulos para ir com ele para um lugar mais íntimo. Até chamou 3 discípulos para falar assim: vem aqui comigo, porque hoje eu estou angustiado até a morte. Você imagina Jesus fazendo isso? Vem cá, vamos orar comigo? Diferente de muita gente que está angustiado, vai para as redes sociais e coloca uma frase, como que se Jesus estivesse no céu, ele não tem nada o que fazer, ele ficasse no Face celestial, e fica Jesus no Face celestial, ele não tem nada para fazer, aí ele fica no Face: sim minha filha, sim meu filho, se sentindo mal hoje? Tá, coitadinha do papá. Jesus não tem nada para fazer, tem um Face no céu, e essa pessoa fica todo dia me sentindo mal. Pelo amor de Deus, cresce, cresce, cresce. Você não tem que estar mostrando para as redes sociais o que você gostaria de ser ou o que fizeram com você. Faça você o bem. Quer denunciar alguma coisa mal feita? Construa alguma coisa boa. Não, que eu tenho que denunciar, eu tenho que falar: fizeram mal para mim. Construa a sua vida direita diante do Senhor, que a sua vida direita vai denunciar quem faz a coisa errada. Seja você o certo no meio do errado. E parece que abre tudo. Esse é o nosso chamado. É para isso que Deus chamou Sansão, para isso que Deus chamou ele, para com toda a sua força vencer os gigantes filisteus, vencer aqueles homens que pareciam ser tão poderosos. Deus levanta um, mas esse um não respeitou os princípios e valores. Eu estou falando de homem de Deus, mulher de Deus que estão aqui nessa manhã hoje, que são tão poderosos, mas estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Uma hora tão, uma hora não tão. Uma hora quer Deus, outra hora não quer Deus. Quando aperta, Jesus me salva. Mas quando está tudo bem, eu vou dar aquela curtida que eu sou filho de Deus. Você pode curtir, mas não perca o seu lugar no corpo de Cristo. Deus te deu essa terra para você governar sobre ela e não ser governado pelos princípios desse mundo. Porque o que a gente vive hoje na sociedade é a sociedade de que não tem nada a ver e tudo pode. Hoje ninguém é de ninguém, terra de Marlboro. É assim que eles falam? O que é isso, gente? Não.
ainda existem princípios e valores que nós precisamos defender como igreja de Cristo nesse tempo, nessa geração. Avançando na história de Sansão, esse homem começa e continua fazendo tudo sozinho. Deus deu poder para ser usado do jeito certo e na hora certa. Sansão fazia o que queria, nunca nutriu o seu homem interior. Ele mesmo sabotava a sua própria missão. Ele nunca usou a força da sua mente para vencer seus conflitos internos e emocionais. E mais adiante, do capítulo 16, do verso 4 em diante, diz que depois disso aconteceu que afeiçoou-se a uma mulher, olha aí, outra mulher, do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e o vê em que consiste a sua grande força, para que possamos persuadi-lo também, amarrá-lo, açoitá-lo, subjugá-lo, para derrotar ele. E esses homens fizeram um juramento para essa mulher, que daria a ela 1.100 ciclos de prata. Então Dalila começa a procurar Sansão, se relacionar com ele, e começa a questionar: de onde vem a sua grande força? Como se não bastasse o que ele já viveu em outros relacionamentos, mais uma vez o grande homem, o poderoso Sansão, dá ouvidos à voz da sedução mais uma vez. Dalila continua um processo insistentemente, até que ele revela o seu segredo. Ele primeiro brinca com ela, porque a vida dele era brincar com o seu poder. A vida dele era brincar. E assim eu vejo cristãos no dia de hoje, brincam com o seu poder. E ele brincava com o seu poder: faz trança aqui no meu cabelo e eu vou ficar fraco. E ela fazia, prendia ainda numa estaca, e ele falava: aí vem os filisteus. Ele se levantava, arrebentava tudo. Fazia outro teste com ele, outro teste com ele, outro teste, até que ela falou assim: até quando? Até quando, Sansão? Você vai zombar de mim? Você não me ama? O inimigo, ele vai provar você no seu caminho, dizendo assim: você não me ama? Porque o caminho que ele oferece é o caminho do prazer. E tem homens e mulheres de Deus se relacionando com o mundo, se relacionando com o inimigo, e o inimigo ainda faz prova: me fala a sua força. Por que você ainda vai para a igreja? Por que você ainda escuta aquele pastor falando lá de Sansão, que você pode ser melhor do que Sansão, que você pode ser forte, você pode continuar no projeto? Para que você vai ouvir aquilo? Você não me ama? Fica aqui com a cervejinha, fica aqui com o nosso relacionamento a dois, fica aqui com o nosso fechamento aqui, fica aqui. É o mundo falando. É a Dalila da vida falando, seduzindo com as palavras mais doces, mais macia que se pode ouvir os ouvidos. Fala a tua força, o que te prende dentro de casa, jovem? O juramento que você fez o seu pai e sua mãe de casar de véu e grinalda na igreja? Não, faz o test drive primeiro, vai lá, perde a virgindade. É cafona hoje ter virgindade, né? Olha a voz da Dalila seduzindo você. Vai lá, cara, tu é um homem, cara. A novinha está te dando mole, pega ela mesmo, cara. Vai subir para a cabeça. Mentira, olha a voz da Dalila. Vai subir nada para a cabeça, rapaz. O que tem que subir para a cabeça é a voz do Espírito. Deus fez tudo no corpo do ser humano direitinho. O nosso organismo coloca para fora tudo que é excesso, tudo
tudo que foi em excesso em você, o organismo automaticamente coloca para fora, não sobe nada para a cabeça. Isso é a conversa do cão, da lida da vida, para tirar você de um propósito, para tirar você de um caminho. Eu estou dizendo para homens e mulheres aqui, que receberam um chamado: não saia do caminho, não perca o propósito. Deus te chamou para viver algo bom, algo bom, algo bom. Não se perca com a voz da sedução, não se perca com os prazeres desse mundo, coisas momentâneas que vão tirar você do processo de santidade. Enquanto Dalila não descobriu a força de Sansão, enquanto não tirou a última coisa que simbolizava a santidade. Lá no início o texto diz: não passará navalha sobre a sua cabeça, porque este será nazireu de Deus. Existe um poderio sobre a sua cabeça, existe uma unção sobre a sua cabeça, porque nós pastores ungimos alguém com óleo sobre a cabeça, porque a cabeça é o lugar do governo das emoções. Satanás quer atingir você na cabeça, quer seduzir você em suas emoções, em suas decisões. Não vai, não faça, está gostoso, fica aqui mais um pouquinho. E vai você na cama do pecado, se prostituindo e deixando a sua força ir de água abaixo. Não perca, não perca a sua força, não perca a sua força, não perca, não se dê por vencido, lute sobre aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma força para você caminhar sobre essa terra, Deus te deu valores para você trabalhar entre os homens, Deus te deu uma graça que é para ser trabalhada nessa geração. A questão não é a força do nosso inimigo, a questão é o quanto eu posso controlar os meus impulsos. A questão nunca foi para Sansão a força do inimigo, porque ele matava homem brincando, o homem era forte demais. O que ele não conseguia resolver era a sua mente, era a sua consciência, seu coração, porque uma palavra de uma mulher destruiu a vida de Sansão. Então o problema não é o tamanho do inimigo, mas sim o controle dos nossos impulsos. O que seu coração quer? Está pulsando para quê? Para onde? Aí olha, eu quero aquilo ali. Morreu. Saiu do foco. Cuidado com aquilo que seu coração está pulsando. Corrija o curso da sua vida. Nessa manhã, Deus está nos ensinando a corrigir o curso da nossa vida, para viver essa vida de governo com o Senhor e entender os seus princípios. Nós não podemos ignorar o fato que o Senhor nos chamou para viver uma vida, irmãos, de crescimento, desenvolvimento, de maturidade, de entendimento daquilo que nós somos no Senhor. Agora pega um Sansão, ele abre o seu coração, fala todo o seu segredo, ele conta a Dalila. Ela o faz dormir em seu colo, diz o texto. Chama os filisteus, raspam-lhe a cabeça, amarram ele, e ela grita mais uma vez: Sansão, aí vem os filisteus. Aí ele: vai ser como da outra vez. Não quebrou mais as cordas. A altivez e a soberba no coração de Sansão estava tão grande, que ele achou que ia ser da outra vez. Sabe o que é isso? A ausência do Espírito saiu dele e ele nem percebeu, porque estava acostumado a viver no automático, estava acostumado a resolver tudo na força do seu braço. Assim tem homens e mulheres aqui que precisam entender: ei, olha para o seu caminho, para que você não viva uma vida no automático. Brinca com o Espírito Santo de Deus, brinca com a porção sobre a sua vida, aí ele sai, aí acha que vai vencer o inimigo na cara e a coragem. O que acontece com Sansão? Ele é pego pelos filisteus.
viram que a sua força já tinha ido embora, e a primeira coisa que eles fazem é perfurar os olhos de Sansão. Ele teve sua visão furada, perfuraram os seus olhos, perdeu a visão. Aliás, ele nunca teve visão, então não fazia falta esses olhos, né? Na verdade, acho que eles estavam fazendo um favor para Sansão, pensando bem. Mas mesmo assim, levam Sansão para a cadeia, para os lugares lá onde prenderam Sansão, aprisionado, com suas vistas vazadas, perfurada. Seu cabelo começa a crescer, a narrativa diz, mas ainda não tinha aquela força novamente. Passou um tempo de humilhação, serviu de chacota no meio dos filisteus, virou o palhaço da corte, até um dia em que se reuniram eles num lugar, e ali chamaram Sansão para divertir os filisteus. E a resposta de Sansão a Deus era: Senhor, me dê força novamente para vingar os meus olhos. Será que tem alguém entendendo o que eu quero pregar nessa manhã? O homem tinha as suas duas visões, nunca olhou para o seu homem interior, sempre fazia aquilo que dava na telha. Olhou, seduziu, gostou, fez. Agora tem seus olhos perfurados, hora de olhar para dentro, do homem interior que tinha. Em vez de pedir perdão a Deus: Senhor, me perdoa, o que eu fiz, por que eu não ouvi meus pais? Não, Senhor, me dá força para me vingar dos meus olhos. Deus não nos fez para viver uma vida vingativa, irmãos. Deus não fez você e eu para viver vingando ou retribuindo a alguém na medida que fazem com a gente. Não. Deus não nos fez assim. Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para viver uma vida de obediência, de retidão diante dos seus olhos. Não perca tempo e recupere o seu caminho. Não perca tempo e volte ao chamado. Não perca tempo para que a sua visão seja interrompida e enxergue o caminho de volta. Volte a trilhar aquilo que o Senhor designou a você. Aprenda a hora de parar. Sansão nunca aprendeu a hora de parar. Nunca. Sempre foi afoito em sua força, em seu poder, em sua ousadia. E o seu final foi com as suas vistas perfuradas. E o Senhor, por misericórdia, devolveu a força a ele. Ele vingou seus olhos. Matou naquele dia muito mais filisteu do que toda a sua história. Porque o Senhor havia chamado ele para ser juiz daquele tempo. Mas ele não terminou, como Paulo nos ensina nas suas cartas a Timóteo. O importante não é só como a gente se começa, e sim como a gente termina. Paulo ensina a Timóteo: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo reparou para a sua jornada, sua caminhada. Ele começou mal e terminou bem. Sansão começou bem e terminou mal. A gente precisa entender o nosso lugar no corpo de Cristo e a provação que nós estamos passando. Não é só a forma como se começa, mas como se termina. E aqui eu quero falar para os candidatos a batismo. Estamos começando bem, mas como vamos terminar? Então continue firme.
Sejam firmes no propósito, no juramento que vocês vão fazer diante do Senhor. Eu serei de Cristo, de corpo, alma e espírito. Deixarei o meu passado sobre as águas e levantará uma nova criatura para viver um tempo novo, um tempo de amor, de poder, um tempo de Deus em minha vida. E é isso que eu declaro sobre a vida de vocês. E é isso que a gente precisa entender como igreja. Como vamos terminar a nossa jornada aqui? Como vai ser feita a nossa história aqui? Nós vamos marcar essa terra ou seremos marcada por ela? Será que no dia do Senhor em nossas vidas, seja o arrebatamento, ou seja num velório, o que será que vão dizer? O Evanir, nossa, isso ali era um 7-1, meu Deus do céu. Deus deu um livramento para Raquel, olha só, rapaz, menina nova, bonita, dá para casar de novo. Ainda bem que ficou livre desse picareta. Imagina. Ou será que vão dizer: ali jaz um homem de Deus, meu Deus, tinha fé, seguiu os conselhos de sua mãe, não se desviou do caminho, se casou, teve um filho, menina da casa de Deus, um filho na casa, está criando um filho, meu Deus, eu quero ser igual a ele. Será que o meu testemunho vai ser realmente esse? Qual será o nosso testemunho? Sobre o que nós estamos marcando essa terra? Será que o mundo vai sentir saudade da igreja? Será que o mundo vai sentir falta de você quando você sair de um ambiente e passar para um outro? E eu não estou falando só de morte, eu estou falando de estado. Será que a sua chegada dentro de uma casa vai trazer paz, alegria, amor? Ou será que quando você sair bem, louvado seja Deus, que aquele traste saiu? Que nós estamos trabalhando como família, como homem e mulher de Deus. O que eu estou pregando aqui é, não importa só como se começa, o importante é como se termina. A nossa caminhada precisa estar dentro de um propósito. Nós temos algo que o Senhor nos deu para trabalhar em nossa vida. Não se dê por satisfeito o lugar que você está sentimentalmente hoje, porque o seu estado sentimental hoje pode estar ruim, mas isso não define a pessoa que você é. Então trabalhe em suas emoções, comece a trabalhar em sua alma, em seu psique, para que você possa crescer e evoluir, porque você vai ser aquilo que você acredita que você é. Se você não acreditar em quem é você, em Deus, quem vai acreditar, meu Deus? Acredite quem você está sendo construído no Senhor. Acredite na poderosa mão de Deus em sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aprenda a hora de parar. Sansão não parou quando deveria parar. Foi andando sozinho, tomando decisões precipitadas, quando deveria parar. Para enquanto há tempo. O Espírito do Senhor fala para você: para enquanto há tempo. Saiba ouvir. Saiba ouvir. Saiba obedecer os princípios e os mandamentos do Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.